Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, gente. Quanto tempo? Introdução alimentar da Isabela. Nossa, será que eu tô com a minha pele oleosa aqui? Gente, será? Sim, começamos a famosa fase da introdução alimentar da Isabela. E eu acabei mostrando muita coisa pra vocês lá no meu Instagram, dividi muita coisa e muitas dúvidas surgiram. E eu resolvi vir aqui pra poder contar pra vocês a nossa experiência, como tá sendo, como eu tô fazendo, tudo como foi, até porque viralizou, né, o vídeo da Isabela comendo, que foi muito engraçado. Eu vou colocar aqui pra vocês verem também. E a gente acabou usando alguns métodos que me ajudaram. E eu também quero dizer pra vocês a nossa experiência, tudo que tem acontecido, tudo que a gente observou e tudo mais. Então, antes de tudo, meu amor, já se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar seu like, que é sempre muito importante. De me seguir também lá no Instagram, que eu estou todos os dias lá com vocês, pra dividir um pouquinho da nossa rotina. E vamos lá, pra mostrar pra vocês na prática um pouquinho de como foi a nossa introdução alimentar com a Isabela. Então vamos lá. A introdução alimentar, como eu falei pra vocês, é um momento muito esperado pelos pais. Pelo menos aqui em casa sempre foi muito esperado. E também cheio de dúvidas, assim como várias fases dos bebês. E assim como todas as outras fases, eu fiz questão de estudar mesmo, de entender, pra deixar todas as fases da Isabela o mais fácil pra ela possível, né? Então, eu não podia fazer diferente em relação à introdução alimentar pra ela. Então, eu acabei ganhando da minha cunhada livros sobre introdução alimentar, principalmente sobre o BLW. Essa forma de introdução alimentar, pra quem não sabe, é aquele método onde você deixa o alimento na frente do bebê e ele tem a experiência com o alimento. Então, ele pega, ele amassa, ele traz pra boca. Então, por isso, gente, que antes de qualquer coisa, é muito importante vocês terem um acompanhamento do pediatra, tá? E tem 2 sinais que são mega importantes pra poder decidir se o seu bebê pode começar a introdução alimentar ou não. A primeira é se ela já tá sentando sozinha, se ela já fica ereta sozinha, a criança. Porque se ela ainda não tem o controle, se ela ainda fica curvadinha, tem muita chance de engasgar. Então, por isso que é um dos sinais de prontidão, que eles chamam, mais importantes, que é o bebê conseguir ficar retinho, sentadinho, ereto, principalmente com controle da cabecinha e do tronco, porque dessa forma a gente ele consegue engolir melhor, engolir mais fácil. Caso o seu bebê ainda não esteja com essa habilidade no momento, é muito comum, mesmo com 6 meses, a criança ainda não ter. Então, às vezes, 6 meses e algumas semanas já fica apta. Mas faz um exercício que a pediatra da Isabela indicou, que eu vou até deixar um vídeo aqui pra vocês. Quando a gente tá querendo fazer com que a criança sente, a gente fica segurando aqui, né? E aí ela fica brincando e pegando as coisas. Só que, qual foi o exercício que a pediatra me pediu pra fazer pra ajudar no tronco dela e fortalecer o tronco dela? Ao invés de pegar aqui, ó, essa peca. Pegar, ó, aqui na cintura. E ela é meio que obrigada, ó, tá vendo? A se equilibrar sozinha. Tá vendo? E aí, com o tempo, a gente vai soltando uma mão, vendo como é que ela fica, se equilibrando. Pode equilibrar. E a gente vai segurando aqui. A segunda coisa também mega importante, que o bebê, ele precisa estar naquela fase oral, ou seja, tudo que ele pega, colocar na boca. Porque nessa fase do BLW, principalmente se você for levar em consideração o BLW, né? Se você for levar o método à frente, dele pegar o alimento e comer, e pôr na boca, levar à boca de imediato. Então,
A Isabela estava com esses sinais de prontidão, então fez com que eu, assim que ela completasse os 6 meses, a gente começasse a introdução alimentar. Então, uma coisa que estava claríssima na minha cabeça, que eu espero que também fique claro para todas as mães que estejam me assistindo agora. Até 1 ano de idade da criança, o principal alimento, a principal fonte de vitaminas, de tudo, é o leite, tá? Seja fórmula ou leite materno. Então, começou a introdução aqui em casa sem aquela expectativa de que ela iria comer, né? A gente tá introduzindo o alimento para ela. Então, texturas novas, por isso que assim, qual foi o método que a gente resolveu fazer aqui em casa? Se era o BLW, que é isso que eu falei, ou papinha, que é o mais comum, né? A gente aqui tá livre, o que der na telha. Por quê? O BLW, ele é muito legal o método, ele é muito interessante pro desenvolvimento da criança, mas ele demanda muito tempo dos pais ou de quem tá dando a comida pro bebê. Também ele faz muita sujeira. Então, como a gente, no Chile principalmente, aqui no Brasil a gente tem muita ajuda, mas no Chile somos só nós. E a gente trabalha o dia inteiro, então assim, acaba que pesa um pouco essa questão da doação do nosso tempo para ela em todas as refeições. Então, a gente tá bem livre em relação a como que a gente vai levar o alimento. Então, a gente tá dando uma misturada, né? E também ela não se alimenta ainda. Então, como é que a gente tá fazendo? Pela manhã, em torno das 9, 10 da manhã, também é outra coisa que a gente tá bem, assim, tranquilo. É em relação a horários, tudo pra Isabela a gente tira muito peso das regras, sabe? Então, a gente observa muitos sinais dela. Ela acaba tendo horários mais ou menos fixos por ela ter criado essa rotina pra ela e tudo mais. Mas não porque a gente determinou de que ela precisava comer às 9, que ela precisava dormir às 10, não. Vai dela. Então, assim, a gente ela acorda, mamar, ela toma fórmula, né? Porque meu leite secou e vocês já sabem dessa história. E aí, por volta das 9, 10 da manhã, a gente dá uma fruta pra ela. Eu tento variar bastante. Com a pediatra da Isabela, ela não tem restrição de nenhuma fruta, tá? Principalmente as frutas que dão alergia, que são as frutas vermelhas, como morango, framboesa, enfim. Ela não tem essa restrição. Ela ainda não provou, tá? Mas uma coisa que é sempre muito importante, começou a introdução alimentar, como a gente não sabe como vai ser as reações dos nossos filhos, tenha sempre na sua casa um antialérgico, tá? Eu uso Alegre aqui em casa, eu tô indicando remédio, porque esse remédio não tem contraindicação, mas ele é importante ser usado a partir dos 6 meses. Antes, os pediatras não recomendam. Isso tá na bula do remédio. Então, eu sempre tenho aqui em casa Alegra pra ela, o Alegra infantil, que a gente dá de seringuinha mesmo. Quando precisa, graças a Deus, ela nunca precisou. E aí, a gente dá os alimentos. Porque se ela tiver alguma crise alérgica, já dá o remédio pra ela e pronto. Então, ela acaba comendo uma fruta de manhã, almoça também, né? Ela já tá liberada pro almoço. Então, depois, acho que na segunda semana de introdução alimentar foi que a gente colocou o almoço na rotina dela. E no final do dia, outra fruta. Eu sempre tento variar o máximo possível. Então, acabei comprando várias frutas, várias verduras diferentes. E apresento pra ela de diferentes maneiras, que é no palitinho, como o BLW fala, né, que é nos formatos, e também na questão do amassadinho, que tem alimentos que ela prefere amassadinho, tem alimentos que ela prefere comer sozinha. Então, a gente deixa tudo muito livre pra ela, muito solto, né? Agora, aqui, por exemplo, eu tenho esse livrinho aqui, ó, que eu comentei com vocês no começo do vídeo, do BLW, O Mundo do BLW, da Erika Baldiotti.
Então aqui ele mostra, ó, por exemplo, uma coisa eu vim lendo no avião, como que a gente deve oferecer esses alimentos para as crianças em determinadas fases. Por exemplo, aqui em cima é como a gente deve oferecer nesse método de 6 a 8 meses e aqui embaixo a partir dos 9 meses. Então, como eu tenho muito risco de engasgo até os 8 meses, a gente deve apresentar da maneira mais, ó, tá vendo? Que ela possa segurar. Olha a batata, como é que a gente deve. E também sempre observar o ponto do alimento. Então agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho como foi esses primeiros dias, como a Isabela, a primeira vez que ela comeu, a água também, a água aqui também é livre demanda. Gosto de deixar para ela em fácil acesso, onde ela possa ver. E quero que vocês vejam como muda de um dia para o outro. Então, nos primeiros dias, ela não gostava de água, achava uma textura muito diferente, por mais que ela tome a mamadeira, que seja líquido, mas a água ela é muito mais líquida, né? E isso ela achou estranho. A comida também, essa coisa de que o bebê recusou de primeiro, então ele não gosta, não vou dar mais. Isso não existe. Você, para um bebê, para uma pessoa não gostar de uma comida, você deve apresentar ela pelo menos 10 vezes de diferentes maneiras. Então, seja frito, amassado, cozido, para ela dizer que não gosta mesmo. Então, vocês vão ver agora um pouquinho de como foi esses dias e eu espero que vocês gostem, tá? Vamos provar água? Gostou? Isso, normal. Eu sou poderoso. Chega aí, só Você gostou de melancia? Já é o seu segundo prato de melancia? É? Ai, que delícia! Não, minha mão não tá pra comer, não. Olha a mão da mãe, como é que fica. Ai, que delícia, mamãe! Então é isso. Vocês viram um pouco da nossa rotina, do nosso mundo da introdução alimentar com a minha Isabelota. E qualquer dúvida, vocês já sabem, pode deixar aqui abaixo nos comentários. E que aí eu vou responder vocês, tá? E aí, à medida da nossa rotininha, aí eu vou contando e mostrando pra vocês. Lembrando que lá no Instagram eu mostro sempre com muito mais detalhes, tá? Um beijo e vejo vocês no próximo vídeo.